Meu nome é Thalita, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com desenvolvimento infantil e principalmente a parte de reabilitação neurológica. O meu foco é crianças, mas eu atendo adultos e pessoas em geral. Convidei a Bru para fazer essa live comigo porque sei que os conhecimentos dela são maravilhosos, ela tem muito a colaborar com a gente. Eu amo essa parte natural, assim, eu sou muito fã do trabalho da Bruna e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna, sou aqui da Zona Leste de São Paulo, parida e criada em São Miguel Paulista. E eu trabalho como doula, né, desde 2019, mais ou menos. E trabalho com cosméticos naturais desde 2016. Tem uma marca que é a Anhu Saboaria. Anhu é uma palavra da etnia tucano, que é o povo ali do Amazonas, né? Na sociedade conhecido como tucano, mas para eles o clã Iepamaçã. E aí a palavra Anhu significa gratidão, né? E através da Anhu, a gente faz os cosméticos naturais e também damos aulas, né, de cosméticos naturais, saboaria e todos esses cuidados que a gente pode ter com a nossa pele, com a nossa saúde e com o meio ambiente também, né? É muito legal esse trabalho da Bru, porque ela sempre visa o meio ambiente. Essa questão, eu acho que é muito importante a gente pensar no cuidado com o planeta e no cuidado com o outro também, né? O que a gente vai deixar para as crianças que estão aí chegando. É bem interessante tudo isso. Bom, apresentações feitas. A gente agradece o pessoal que está aqui na live. Muito obrigada, Pri e Diego, a Vanessa. Enfim, bom, vamos dar início então. A gente está aqui para falar então do desenvolvimento infantil e os cuidados naturais. E eu dividi essa apresentação em algumas fases do desenvolvimento. Eu vou passar para vocês estimulação que a gente pode fazer e a Bru vai passar um pouquinho dos conhecimentos dela. Então a gente percebe que na primeira infância é a fase do desenvolvimento que a criança está mais assim acelerada, ela está aprendendo muito em todos os aspectos, em todos os sentidos. Ela chegou aqui nesse mundo e ela está aprendendo. Tudo é aprendizado, tudo é muito novo para essa criança. Então são muitos estímulos, é visual, é auditivo, muitos estímulos para que essa criança tenha um repertório para que ela possa se desenvolver como um ser, né, uma criança maior, um adulto e tudo mais. Então, são arquivos, né, que ela vai formando. É importante saber o que esperar em cada fase do desenvolvimento, porque se a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe se está certo, se a gente precisa procurar ajuda ou se não. Então, eu vou começar falando da primeira fase do desenvolvimento, que é de 1 mêsinho até os 3 meses. Então, nesse período, o marco grande da criança são os reflexos que ela possui. Então, ela tem reflexos que nascem com ela, são reflexos primários. É o reflexo de sucção, quando você coloca o dedinho assim na boca da criança, ela procura o dedinho, né? Porque é para amamentar, é um reflexo primitivo de procurar alimento, né? De ter como sobreviver. Ela tem o reflexo de acompanhar os objetos com os olhos, porque também é importante ela saber de onde vem o perigo. Então, se ela ver algum movimento, ela não tem totalmente desenvolvido esse aparelho da visão, porém, ela consegue acompanhar aí com os olhos o movimento. Ela tem apreensão de palma, quando você coloca a mão, o dedinho ou qualquer objeto, a criança fecha a mão. É um reflexo que eu conversei com uma pediatra e ela me falou que tem a ver com o desenvolvimento lá para trás, quando a gente era pequenininho, que a gente montava em árvores. Eu achei incrível a história que ela me contou. Bem bacana. Ela falou que esse reflexo primitivo de apreensão vem daí. E a criança sorri espontaneamente e a principal forma de comunicação da criança nessa fase é o choro. É pelo choro que ela vai informar algum desconforto, alguma coisa que não tá certa ali, algo que tá incomodando ou algo que tá bom também. Ela sorri espontaneamente, mas não é uma reação pensada, é algo involuntário. E o choro não, o choro já é alguma forma mesmo de comunicar que alguma coisa não está correta ali, ou fraldinha suja, qualquer uma dessas coisas, né? As estimulações que a gente pode fazer nessa fase são estimulações visuais. Como a criança está em desenvolvimento do sistema ocular, é bom que a gente coloque objetos entre 30 e 40 centímetros ali, para que aquela criança siga os objetos, né? O próprio mobile, né, que o pessoal fala bastante, é interessante, porém, não é legal deixar o mobile assim, estático, parado. É legal que o mobile você coloque por um tempo e depois tire, para não ficar assim, o tempo todo de estimulação, que aquilo acaba não estimulando, né? Fica normal, aquele negócio pendurado. Outra coisa também interessante é que a criança está conseguindo analisar as expressões faciais, né? O começo dela, ela entendeu lá dentro da barriga que a mãe tem a variação de entonação e que os outros membros da família também têm essa voz diferente. Então a criança começa a entender
que existe um padrão entre a voz e a expressão facial. E aí ela começa a pegar repertório sobre a expressão facial. Ah, quando tá brava, franze a testa e também fala de um jeito diferente. Então, as estimulações que a gente pode fazer nessa idade, além do visual, é dar bastante repertório, variar bastante a entonação da voz, brincar com essa coisa da voz mesmo com a criança e com as expressões, brincar de fazer careta para ela poder absorver mais conteúdo. Sim, essa questão Você... da voz é bem interessante, que eu já presenciei, assim, quando o bebê nasce, né? A criança tem o estímulo de já se comunicar, tipo, sai da barriguinha, aí fala, nossa, cheguei. E aí vem aquele choro, né, de susto dessa mudança de temperatura e tudo. E quando o pai começou a falar com o bebê foi se acalmando, foi se acalmando. E isso me veio muito, essa questão de o bebê já conhecer a voz do pai durante a gestação, lá de dentro da barriguinha. Então, quando ele ouviu a voz do pai aqui fora, ele se sentiu confortável, porque ele falou assim, deve ter pensado, né? Eu conheço essa voz, né? Eu conheço quem tá falando comigo. Então, essa voz, essa presença, traz esse conforto também, né? Para as crianças, para os bebês. É verdade, Bru. Por isso que é importante a estimulação ali no dentro do ventre, a estimulação do pré-natal, que a gente já tinha conversado, né? É muito importante essa estimulação. Ah, inclusive a live tá lá salva no canal, na página da Bruna, vão lá assistir. É muito legal essa live sobre estimulação sobre pré-natal, que são coisas assim riquíssimas que a gente pode fazer, que não são difíceis, são bastante naturais e que colaboram muito para o desenvolvimento dessa criança, né? É muito importante tudo isso. Sim. Bom, E aí rapidinho, Thali, pode não falar. só o desenvolvimento da criança, mas também a conexão da mãe, né, da mulher, da pessoa gestante com o bebê. E o bebê também, porque conforme vai tendo esses estímulos, lá dentro ele vai se comportando de uma maneira diferente, né? Isso é bem interessante. Verdade. Tem muita coisa boa lá na live, gente. Pode passar lá no perfil, que tem a live sobre esses estímulos, né? Verdade, gente, a live tá show. Depois vocês passam lá para dar uma olhada. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento de 4 a 5 meses. De 4 a 5 meses, o bebê ele já tá sustentando melhor a cabeça quando você coloca ele de bruços. Ele já volta-se ao som. E aí a Bru vai falar um pouquinho dos estímulos auditivos daqui a pouquinho, porque eu acho que nessa fase de 4 a 6 meses é uma fase muito importante e ideal para a gente começar a fazer esses estímulos para trabalhar a lateralidade. O que é a lateralidade quando a gente fala de audição? A lateralidade é a capacidade do ser humano detectar de qual orelha está vindo o som. Ah, está mais perto da orelha direita, então provavelmente o som está vindo da orelha direita, né? Está mais próximo ao meu lado direito. Isso é muito importante para a criança no sentido de preservação da espécie, né? Se ela ouvisse um som assim, no caso, estamos falando do ser mais primitivo. Se ela ouvisse um som, um barulho alto, ela já reagiria a esse som, né? Normalmente, as crianças, ao ouvir um barulho muito alto, elas já abrem, já tem um reflexo né, de defesa ali, né, mais ou menos nessa fase aí. Então, por isso é importante a gente estimular essa percepção, essa detecção do ouvido. E de um lado, do outro, em cima, embaixo. É bem legal a gente colocar a utilização de chocalhos, né, trabalhar com sinos, diferentes sons, vários sons. A Bru também pode falar um pouquinho do tambor, porque ela tem bastante experiência, vivência com o tambor, que é magnífico, que é um som bem interessante, né, que remete aí uma lembrança do bebê. E é bem legal tudo isso. E também a fase que o bebê inicia o processo do sentar. E aí a gente precisa estimular esse sentar com apoio de almofada. A gente vai com muito cuidado, no ambiente seguro, né? Que não tenha nada que o bebê possa se machucar. Então é importante essa preocupação com o sentar do bebê e especificamente com o ambiente mais seguro para que ele possa desenvolver essa habilidade, né? Bru, você quer falar um pouquinho da estimulação sonora? Que aí eu falo um pouquinho de outras estimulações. Sim, na verdade, você falou um pouco sobre do primeiro, né, ao terceiro mês, assim, e acho que a gente pode começar por essa parte. Talvez também seria interessante você falar sobre uma fase e eu trazer alguns cuidados naturais para essa fase, já complementando o que você traz. Então, voltando um pouquinho nessa questão da, do nascimento até o terceiro mês, a gente pode pensar em alguns estímulos e também confortos para o bebê, que vai ajudar no alívio porque o bebê passou por grandes desenvolvimentos dentro do útero. E quando ele sai, ele vai continuar, a gente continua em grande desenvolvimento até a gente fazer a passagem, né? E Verdade, até nessa a morte. transição, sim, É, morte, né? nessa transição,
muita dorzinha na barriga pode acontecer, coliquinhas, né? E principalmente nas primeiras semanas, porque o intestino ele está começando a receber o alimento, né? O leite. A Ganesha está aqui na nossa live também. Deixa eu participar. Então, nesse momento que o intestino, a barriguinha está começando a funcionar, a fazer a digestão, né, por si só, não só recebendo, porque estava recebendo os nutrientes pelo cordão umbilical e passa a fazer com que o sistema ali digestório comece a trabalhar. E nessas cólicazinhas, a gente já pode utilizar de bolsinhas de ervas para ajudar. E aí é muito simples de fazer, é bem tranquilo. A mulher, a mãe pode fazer durante a gestação, justamente já como algo para desenvolver a criatividade dela, né? E a bolsinha de ervas, você pode comprar, como você pode fazer. E se você for fazer, coloca sementes e ervas calmantes, né? O que eu gosto bastante de usar é lavanda, né? Então, são as florzinhas da lavanda, as florzinhas da camomila e florzinhas de erva doce. Na verdade, são tipo as sementinhas da erva doce, né? E aí coloca sagu ou arroz. E aí faz uma misturinha com essas ervas, assim. Põe num tecidinho de algodão cru e costura em volta, né? E aí, quando tiver esses desconfortos, pode pegar essa almofadinha, esquentar no micro-ondas, ver se não fica muito quente, né? Coloca um tecidinho assim e coloca a almofadinha de ervas por cima da barriguinha do bebê, né? Ou nas costinhas também, é muito bom. Então, esse é um dos cuidados naturais que vão ajudar. E aí o bebê já se sente mais confortável, fica quentinho, e você até percebe que o choro dele já muda, né? Essa comunicação do bebê já vai mudando. E na parte do Bru, desenvolvimento. Oi. pode fazer uma pergunta? O sagu também pode ir dentro do micro-ondas? Eu não sabia. Sim, sim. Porque ele não, a gente não molha essa almofadinha. Então a sementinha do sagu serve para quê? Para ela fazer com que as ervas ali dentro e o tecido permaneçam quentes por um tempo maior, né? Então por isso que a gente utiliza as sementes, porque as sementes elas retêm o calor por um tempo maior do que a erva e o tecido, né? Perfeito. E a parte do desenvolvimento auditivo, né, que você falou da música, que é muito importante. E, assim, música para a gente sobreviver, né, a vida, todo mundo precisa de música. E os A bebês, música eles, move. sim, e os bebês, eles sentem muito a música, né? Os bebês, eles param, ficam quietos, observam, ouvem. E esse estímulo, ele é um estímulo que é benéfico de muitas maneiras, porque a gente tem até o estudo da musicoterapia, né, que traz justamente as ondas sonoras como terapia para o nosso corpo, para o nosso campo eletromagnético, né, e até mesmo para a parte já psicológica, emocional e espiritual, e aí por aí vai, muitas coisas para falar. E vários instrumentos são bacanas de a gente utilizar. Um que eu uso bastante é o tambor, que a Thalita comentou, né? Então, tem aqui um A tamborzinho. Bru toca isso muito bem, gente. Vocês não têm noção. E o É muito tambor, boa. ele é magnífico, assim, a energia dele, porque ele também nos traz a conexão com o batimento do coração, com as batidas, né, do nosso coração, que é um dos primeiros sons que o bebê ouve, né, dentro do útero da mamãe. Então, quando a gente faz sons como o tambor, o bebê ele já vai se recordando, trazendo essas memórias auditivas, né? E um outro instrumento que eu gosto também é chocalhos, né? E pode ser feito chocalhos com sementes. Eu gosto muito de usar sementes, deixa eu pôr aqui. Porque, primeiro que as sementes, né, elas são algo natural, que a natureza nos dá ali, e elas já por si só já fazem esse som. E cada semente também vai trazer um som, e tem já estudos comprovando sobre o efeito terapêutico das sementes, né? Então também tem essa daqui é semente de lágrima de Nossa Senhora, né? Conhecido como capiá, em Tupi-Guarani. E tem a semente de aguaí, que é aquele chapeuzinho de Napoleão. Não sei se vocês já viram. Por aqui. Lindo! É lindo. E ela remete ao som das águas, né? Então, a gente pode utilizar instrumentos de diversas formas, remetendo os sons da natureza, né? E ao mesmo tempo que a gente for tocando, a gente vai explicando, falando com o bebê, porque, como você disse, ele vai entendendo o que a gente fala através da nossa entonação e também das expressões, né? Então, a gente vai falar água, fogo, fazer, tipo, expressões assim para o bebê sentir
né, os elementos da natureza através dos sons. Sim, é repertório, tudo isso é repertório, né? Porque a gente tem que pensar que antes da fala tem a linguagem. A linguagem, o que que é? O processamento dessa questão da fala. Antes de falar, eu preciso entender, eu preciso brincar com o meu aparelho fonatório, que é a minha boca, a minha língua, meus dentes. Eu preciso descobrir a potência que eu tenho, né? Porque a gente nasce assim, a gente nasce perfeito, mas a gente vai descobrindo, né? No caso, a gente estava falando da visão, a gente vai descobrindo, vai melhorando, né? Os neurônios vão se fortalecendo para criar esse sentido que é a visão. A mesma coisa com a fala. Primeiro a gente desenvolve a linguagem, primeiro a gente entende, a gente brinca. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é ouvir. Nem nascendo, a gente. Até na barriga da mãe a gente já está ouvindo. Então, essa questão da audição para a fala, as expressões faciais, o chocalho, o tambor, tudo isso vão auxiliar, como eu já disse antes, a detecção, mas não só pelo instinto de sobrevivência, mas pelo instinto nosso, ser humano, que somos seres comunicáveis. Nós precisamos viver em comunidade, a gente se comunica, e a comunicação ela é vida. A gente não consegue chegar a lugar nenhum sem se comunicar, né? De qualquer forma, apontando, é comunicação. Todas as comunicações a gente precisa desenvolver, são habilidades do ser humano, né? Sim. Inclusive, o nosso próprio silêncio, ele é comunicação, né? E muitas vezes as pessoas falam muito mais através do silêncio do que com as próprias palavras, né? E a comunicação também não verbal, né? Que não é só a comunicação da gente falar, mas de a gente expressar aquilo que a gente quer transmitir, mas de diversas outras maneiras, né? E aí a gente tem várias formas de fazer isso. Que aí é um outro cuidado natural também que a gente pode fazer, que eu vou falar mais pra frente. Que maravilha! Tô adorando tudo isso. Outras estimulações também que a gente pode fazer aí nessa fase dos 4 aos 6 meses é mexer o corpo do bebê de parte em parte, porque nessa fase o bebê ele nasce e ele se sente como um bloquinho. A gente precisa que ele entenda que um pezinho, uma mãozinha, uma perninha é diferente do bracinho. Então ele não é um bloquinho, ele é um ser dividido em partes. Ele consegue mexer cada uma dessas partes individualmente. Então, para que ele perceba tudo isso, a gente vai estimular ele fazendo exatamente isso, estimulando partes por partes. Bracinho, depois perninha. Normalmente é o som de uma música. Isso é muito legal, porque o ritmo a vida existe um ritmo, né? Na vida tem um ritmo. A gente tem hora de acordar, hora de comer, hora de trabalhar, a gente tem hora de dormir. Então, na vida existe um ritmo e a música traz esse ritmo pra gente. Então, é legal, de repente, na hora da estimulação lá no pezinho, de mexer partes do corpo, você colocar uma música que influencia e já tá estimulando a audição. E é maravilhoso tudo isso. A gente também, além do sentar, é interessante colocar o bebê na frente do espelho para observar as expressões faciais que diferem a dele, da mãe, a dele do pai, ou de qualquer outro adulto que coloque ele na frente do espelho. É bem bacana para o bebê se observar e poder observar o outro através do espelho. E aos 6 meses começa a introdução alimentar, né? Como a Bru falou, lá no comecinho ele é marcado por um pouco de cólica. Acredito que a introdução alimentar também seja uma questão que tem os seus desafios também. E não sei se existe algum cuidado para a gente fazer nessa questão, mas a gente vai discutindo aí sobre isso. Sim. Quer que eu falo do 7 a 1 ano ou você quer dar uma pausa para falar alguma coisa? Sobre a introdução alimentar, isso vai de criança para criança também, né? A forma também como os alimentos são apresentados, né, para aquela criança. E a própria alimentação já é algo, um cuidado natural, porque a gente pensa em introduzir os alimentos para o bebê, a gente não vai pensar em, por exemplo, um miojo, né? A gente não vai pensar em comidas super processadas. A gente pensa em, no máximo, assim, de alimentos saudáveis, né? Eu vejo muitas mães que têm uma alimentação um pouco não saudável, e quando ela entra na gestação, ela fala assim, uau, calma aí, vamos melhorar essa alimentação, né? Porque quando a criança nascer, a gente vai dar continuidade nisso para esse bebê, né? E é importante, muito importante, essa questão da alimentação, porque vai tornar a gestante um corpo saudável, né? E também vai ajudar com que esses nutrientes eles passem para o bebê. Porque evitar ao máximo esses alimentos ultraprocessados, né? A gente tem estudos já falando sobre os cientistas encontraram microplásticos na placenta. Então, isso corresponde a uma alimentação ultraprocessada e também de cosméticos
que tem fitalatos, parabenos, né? Que são matérias-primas que não são benéficas para o nosso corpo. E a placenta, ela acaba barrando isso para não passar para o bebê. Mas até agora a gente não sabe se passa ou não, né? Então, é uma coisa que a gente fica muito para refletir, né? A que ponto estamos fazendo com que essa alimentação não seja saudável para o nosso corpo, e isso também acaba não sendo para o bebê, né? Nossa, Bruno, não sabia desse estudo. É preocupante, né? Sim. Eu ia complementar o que você estava falando, que a gestação ela é um momento mesmo de se olhar, né? Observar o que que você está fazendo com a sua vida, o que que você está deixando para trás. Ela traz muitas coisas que você deixou guardada e que de repente precisam ser resolvidas, né? E você estava colocando para debaixo do tapete algumas sensações, alguma coisa que você falava, deixava para depois mesmo, no caso do autocuidado, como você está comentando. E isso, quando vem à tona, a gente pode se assustar um pouco, né, com tudo isso, mas olhe para esse momento com carinho, com afeto, entenda que você pode melhorar a partir deste momento, que isso está servindo para trazer à luz algo que não estava visível. Então é um momento para você parar e se cuidar. Isso que a Bruna disse dos cosméticos, da alimentação ultraprocessada, são coisas que a gente acaba deixando, hoje tá muito corrido, vou comer qualquer coisa e as consequências são grandes, né? É Sim. complicado tudo isso. Eu gostaria de falar uma coisa também que é muito importante e que, assim, a gente cresceu com isso, todas nós aqui crescemos com isso, e que eu vejo muitas mulheres reproduzindo a questão de utilizar os cosméticos nos bebês de uma maneira exagerada, né? A gente tem a famosa pomada, né, que utiliza no bebê. E assim, a nossa pele, ela é um tecido poroso. Então aqui tem vários poros e tudo o que a gente passa nela vai adentrar esses poros e vai cair na nossa corrente sanguínea, né? Então, pensa assim, o bebê recém-nascido, a pele dele é mais fina do que a nossa, porque aqui a nossa tá calejada, né, da vida. O bebê não tá purinha ali. A pele do bebê, ela tem uma camada muito mais fina e ela precisa de um cuidado diferente, né? De um cuidado especial. A gente não vai pegar um sabão qualquer para passar na criança, né? Porém, eu vejo muitas pessoas, mulheres fazendo, não que isso seja algo assim pecaminoso, tá? Mas que é importante a gente ressaltar e falar que todas as trocas de fralda sempre passar pomada. E isso é uma coisa que não precisa. Primeiro que, quando você utiliza muita pomada naquela pele, a pele tende a ficar cada vez mais sensível. Quanto mais sensível, mais ela vai ter tendência a assar, criar assadura, né? Então, a pomada, ela é para ser utilizada quando a pele realmente precisar de um cuidado extra, né? Porque também, quando a gente passa qualquer produto ali na nossa pele, mas em específico a pomada, que essas de mercado, as mais famosas, vocês já sabem o nome aí, né? Não posso Já até lembrar. sabe, né? Elas têm muitos ingredientes que obstruem os poros, ou seja, a pele do bebê que precisa respirar, ela não respira. Primeiro, por conta dessa pomada que as pessoas passam, e segundo, por conta da fralda. A fralda por si só, ela já faz com que a respiração daquela pele seja reduzida. E quando passa a pomada, fica reduzida em dobro, né? Então, não tem a respiração da parte ali da genital da criança, né? Nem do bumbum, nem da parte da genitália. E assim, isso é uma coisa que eu reparo que às vezes a pele da criança nem tá assada, mas a mãe taca ali a pomada e passa muita pomada e tal, Deixa tudo branco, né? Inclusive os mais velhos falam para fazer isso, né? Já vi muito conselho de avó, de pessoas mais velhas falando, não, tem que passar bastante, faz uma camada, assim. Então. E não é algo que realmente seja necessário, né? E isso é uma coisa que, primeiro, a indústria nos ensinou assim, porque quanto mais a gente passa, mais o produto acaba e mais você vai comprar, né? Segundo, que a gente não é educado de uma forma que seja ecológica, de uma forma que a gente entenda a pele do bebê. Não, a gente só faz aquilo que nos mandam fazer, sem questionar, sem observar, né? Mas estamos aqui para quebrar todos esses paradigmas e trazer reflexões, né? Então, a pomada ela é ótima, é maravilhosa quando necessária, né? Então, usos moderados, até porque você precisa fazer com que aquela pele ela respire, né? Ela tenha ali
o seu desenvolvimento, né? Para também não criar alergias, etc, etc e tal. E sempre, se possível, procurar por pomadinhas mais naturais possíveis, né? Que isso também já vai dar grande diferença. Acho que é isso. Exato, exato. Bru, existe alguma ervinha que posso usar, alguma coisa na hora da troca? Ou Uhum. basta só limpar mesmo com água morna? O que você Sim, indica aí? essa água morna, na verdade, se quiser, pode ser um chazinho morninho, que a mãe prepara de manhã e utiliza essa água no dia a dia, né, no dia. Que ela geralmente coloca naquelas garrafinhas térmicas, né? E vai utilizando Uhum. durante o dia. A gente utiliza bastante calêndula e camomila. São as duas ervas assim coringas para peles delicadas, como as do bebê. E tem uma planta, uma erva que ela é fantástica, duas na verdade, que são fantásticas também para isso e para assaduras, que é o confrei e a tansagem, né? Em casos em que realmente a pele já está um pouquinho mais assada, é legal fazer essa lavagem com essa limpeza, né? Com um chazinho, ao invés só da água morna, já faz um chazinho, porque a propriedade da planta já vai ajudando nessa pele. Então, com o freio e a tansagem, eu já utilizo mais para essa parte de assaduras que já estão ativas, né? Que já estão Que presentes. já tá. E para camomila e calêndula, pode utilizar como um cuidado. Uma semana sim, 2 semanas não. E essa também é uma questão de a mãe se sentir confortável em utilizar, né? E também sempre fazer o teste de reação, né? Porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua particularidade. Cada ser humano é único, né? Sim, É por isso que a gente está aqui para falar do desenvolvimento infantil, não como uma regra. Entenda que é importante saber as fases, mas que cada criança é única. E qualquer dúvida, gente, vá no pediatra, observe mesmo a sua criança, porque algumas coisas elas estão ali dentro do padrão e outras não. Então, observe mesmo. A gente está aqui para passar esse tipo de informação, o que é esperado, o que não é esperado e o que pode se fazer nesses casos, por exemplo, de assadura e tudo mais. Tem uma aula que eu tô amando. É é muito muito bom. conhecimento, A gente. Essa gente mulher é também maravilhosa. gratidão. É muito bom a gente falar sobre tudo isso também. A Thalita, ela traz um trabalho bem informativo, né, acadêmico, que é muito necessário, muito importante. Mas a gente também é legal trazer essa questão dos cuidados ancestrais, né? E, por exemplo, na época que não existia pomada, né, o que será que as mulheres utilizavam quando não tinha lá pomada no mercado? Né? Nossa, talvez seja melhor, né? Seja algo mais natural e tudo mais. São só reflexões que estou jogando aí as sementinhas, né? É, estamos aí jogando sementes. Vamos pensar, porque às vezes a gente faz as coisas muito porque os outros estão fazendo, porque falaram que é bom, né? Quem falou? Quem será que disse? Será que isso é real? Será que tem embasamento? Então é realmente isso que a Bruna falou, fica uma reflexão. Vamos questionar algumas coisas que chegam até nós, né? De onde veio? Quem disse? Porque quando a mulher está gestante, o que ela mais ouve é conselho, né? Muito conselho. É porque na minha gestação foi assim, foi diferente. Sim. E como cada bebê é único, cada gestante é única e cada processo de gestação é único, né? É Sim. uma fase de formação de um novo indivíduo e é um novo indivíduo único. Então, é muito diferente e particular. Uma vez a Bruna me falou uma frase que eu gosto bastante de refletir, que a gestação ela é um caminho solitário e é bem isso, né? Algumas coisas que servem para as outras pessoas não necessariamente vai servir para você. E é isso que a gente está fazendo, trazendo isso à tona, para você refletir, pensar se faz sentido ou não para você, né? Uhum. Bom, Bru, deixa eu não me delongar aqui e pular para 7 meses e um ano. Gente, Então, nessa no último live vai trocar de nome. Vai ser Filosofando. eu falando sobre maternidade, olha que maravilha. É porque eu acho que esse assunto de maternidade ele é assim, muito bonito, muito extenso e eu olho para esse processo com muito carinho. Eu gosto bastante de falar sobre gestante, falar sobre bebê, falar sobre criança. O processo da vida me fascina muito. O idoso também, que é o processo ali mais pro final da vida. A vida é linda, então eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por seres humanos e pelo processo. Bom, Bora voltando ao assunto, então dos 7 meses a um aninho, o bebê tá dando tchau, tá dando, batendo palminha, mandando beijinho, imitando as palavras, reproduzindo e minimizando as palavras. Por exemplo, como que é isso ali? O bebê tá lá, fala, vamos dormir, né? Você fala pro bebê, vamos dormir, ele fala mimi. Então ele diminui a palavra. E é muito bonitinho ver o bebê começando a falar. Então, entre as
lá pro 8º, 9º mês, ele começa a fazer isso, né? Chamar papá, mamãe, com a intenção que é o papai e a mamãe. Eu quero chamar o papai, eu quero chamar a mamãe. Então, além de brincar com esse aparelho fonatório, que ele tá brincando lá desde os 4 meses, ele começa a falar coisas intencionais e entender o significado. Lembra que ele já ouviu bastante, já ficou vários meses aí ouvindo, você estimulando, você brincando com vários arsenais de fisionomia, várias caretas diferentes que você fez, então ele já começa o processo diretamente da fala ali, no período de 9 meses a 1 ano. E aí ele sempre vai optar por palavras mais fáceis, palavras não no sentido de fonema, que são sons mais fáceis que a gente pode fazer com a boca. Normalmente é o P, o B e o M, porque são sons bilabiais, deve ter a ver também com a amamentação, mas eu acredito que são sons mais fáceis no sentido de abrir e fechar a boca. Então esse som sai de uma forma mais natural, né? E é importante para a estimulação nesse período você deixar a criança mais no chão. Não no chão gelado, você coloca um tapete, um tatame, algo, porque ela precisa ser incentivada a rolar, a engatinhar e a andar com apoio, na verdade. Nessa fase é o andar com apoio. Então, ela precisa de tempo de chão, ela precisa explorar o mundo à volta dela. O Piaget, quando ele estuda essa fase, ele diz que a criança é um pequeno cientista. Ela está colocando o mundo inteiro dentro da boca dela, explorando o que ela pode explorar ali. Então, é um momento que você precisa deixar a criança explorar. O legal também dessa fase é que é a fase que as mães ficam de cabelo em pé, porque a criança tira tudo de dentro do armário e vai encaixar a tapoerma dentro da outra. É muito engraçado, porque eles estão entendendo o que é proporção, o que cabe, o que não cabe. É um conceito tão complexo de mundo, é tão grande esse mundo, eu tenho tanta coisa para descobrir. Peraí, deixa eu ver se isso daqui encaixa ali dentro, sabe? É uma fase incrível e engraçada para preparar aí bastante fotos. E bom, eu não sei se você tem alguma dica especial, mas eu pensei assim que essa fase, como é uma fase que a gente está com muita descoberta no aparelho sensório, no caso tato e tudo mais, eu acho legal a gente brincar com tintas naturais com a criança, algo que seja comestível. E eu não sei se tem alguma dica assim no sentido de algo que seja tipo urucum, sabe? Não sei se pode ir na boca, não sei. Mas Urucum é coloral. urucum é coloral, né? Será que tem problema para uma criança assim de 1 ano? Olha, vamos pensar nos nossos povos indígenas. Eles pintam muito o corpo, as crianças, todo mundo é pintado. E as crianças têm muita tendência de colocar a mão na boca. E a gente não tem nenhum relato Relato. de alguma coisa que aconteceu ruim ao usar o urucum, né? Claro também que não é uma ingestão enorme, né? De causar alguma toxicidade. Mas a gente sempre fica atenta, né? Pra não, Sim, não causar esse consumo exagerado. exato. Mas Essa é um momento, pode falar. é um momento de fazer essas atividades sensórias motoras, porque elas são importantes aí para a descoberta desse novo mundo. Até trabalhar com cores e tudo mais, né? A gente também tem alguns corantes, mas aí não sei se tem opções de coisas mais naturais. Eu falo de corantes, mas eles normalmente são artificiais. A gente Uhum. orienta mesmo a fazer esse trabalho com cores e sensações. É Sim, então importante. muito bom. Tem vários, né, tipos de tintas naturais que dá para fazer. A Gina falou aqui, a beterraba, Olha, couve. beterraba, couve. Ai, que maravilha! Sim. Obrigada, Gina, pela colaboração. Eu Tem acho que algumas. justamente isso, de a gente utilizar essa questão das cores na alimentação. Como a gente já tinha falado na introdução alimentar, mas na parte da alimentação que a criança está ali ativa, de sentir o alimento. E isso é muito importante, Thalita, boa, trazer sobre isso. Porque muitas vezes a gente vê que o alimento para a criança já é entregue descascado, pronto. E, na verdade, a gente precisa fazer o contrário, que é entregar, por exemplo, a banana, entrega a banana com casca, para que a criança sinta a banana, saiba descascar a banana, né? E se alimentar daquilo. Porque se a gente sempre entrega para a criança aquela banana descascada, ela vai entender que a banana ela sempre vem descascada. Então, quando ela vê uma banana com casca, ela vai estranhar, ela fala, tipo, o que é isso, né? Então, é legal de ter esse contato com o alimento. E cada alimento ele tem uma cor, então já vai estimular essa questão Essa que você questão. falou, da Boa. cor e do tato. Então a gente já estimula os dois, né? A Gina falou da beterraba também, deixar a criança pegar na beterraba, porque a mão dela vai ficar vermelhinha, a cenoura, né? Tudo isso.
E, ao mesmo tempo, dá para fazer essas tintas naturais para utilizar, para pintar, né? Colocando folha, pegar, fazer os potinhos com essas tintas maceradas, esses alimentos macerados, fazer com que a criança brinque ali com esse alimento. Isso é muito bom, muito Verdade. maravilhoso. Bom, a partir de 1 ano e 6 meses, o repertório dessa criança vai aumentar. Em vez de só mimi, papai, mamãe, ela vai ter um repertório aí de mais ou menos 20 dessas mini palavrinhas. E às vezes sai até combinações. Dá, papá? Vamos, mimi? Então, é bem interessante. Aí, com 1 ano e 6 meses, a criança já está formando essas pequenas frases com pequenas palavras. Com 2 anos, o repertório dela já é maior e ela já fala palavras com mais inteligibilidade. Dá para entender melhor a palavra, está mais próximo do nosso vocabulário. Aos 3 anos, ela já reconhece as cores, ela já atende às ordens simples. Se você fala, filho, pega aquela boneca que está em cima da cadeira. Isso é uma ordem simples, mas ela precisa de um processo. Você tem que pensar onde é a cadeira, que ela não está nesse cômodo, que ela está no outro cômodo. Tem uma boneca em cima da cadeira, tem que pegar e trazer para minha mãe. Isso é totalmente complexo para o nosso cérebro assimilar. Mas uma criança de 3 anos já consegue entender essa frase, que é simples, mas ela precisa de bastante ordem, né, para poder fazer as ações da melhor forma. E aos 4 anos, ela já formula frases corretas, faz perguntas sobre o passado, o futuro. Ela tem essa noção. Ela não tem uma noção, tipo, ai, foi ontem. Ela sabe que é o passado. Tipo, tudo foi ontem. E o futuro, tipo, tudo é amanhã. Então não tem muito bem essa dimensão, ai, fazem 2 semanas. Mas ela consegue entender esse conceito de passado e futuro, que é um conceito complexo, né? E aos 4 anos ela já sabe tudo isso. E ela começa a entender coisas mais abstratas, que são, tipo, é duro, é liso, algo que não é tão tangível assim, não é tão concreto. Então, aos 4 anos, a criança já está percebendo. E ela também está percebendo, se percebendo como um indivíduo diferente do outro, que tem gostos e opções diferente do outro. Então, é uma fase muito interessante para essa descoberta. Bru, eu postei lá no meu Instagram e teve 2 perguntas. Eu queria responder a Paula Aquários, que perguntou quando devemos nos preocupar quando a criança não fala. Então, a gente viu hoje que tem todo um processo para acontecer a fala, mas ali por volta de 1 ano e meio, a criança já começa a falar palavras pequenas no diminutivo. Então, a resposta para essa pergunta, Paula, se está me assistindo, é que mais ou menos com 1 ano e 6 meses a criança já deve estar falando palavras pequenas, tá? E tinha uma pergunta para você, Bru, que se tem alguma dica natural para fortalecer a imunidade do bebê de 1 ano e meio, além da alimentação. Sim. Só uma coisa também, Thalita, antes de falar disso. Pode falar, Bru. Por exemplo, chegou com 1 ano e meio e a criança, ela realmente não está se comunicando, criando pequenas frases. O que a gente deve fazer? A princípio, a gente precisa procurar ajuda. Então, a gente vai no pediatra, conversa com o pediatra, procura uma fonoaudióloga para poder fazer uma avaliação completa, porque a fala, como eu já disse, o que precede a fala é a linguagem. Então, a gente precisa entender se essa criança está entendendo, né, o que a gente fala, se ela tem algum problema de audição, talvez. A gente faz uma investigação para entender o porquê que essa criança não está produzindo as palavras aí a partir de 1 ano e meio. Então, a gente faz uma anamnese bem extensa para saber se tem desenvolvimento motor adequado, se ela tá andando certinho, se ela tá chutando bola, né? Porque aí já entra no saltar, no chutar bola, para ver se ela tem intenção comunicativa com o outro. Então, é uma série de coisas que a gente vai observando para saber se essa criança está com desenvolvimento adequado. A gente olha a criança como um todo, não só a fala. Tem coisas que vão além da fala, né? O desenvolvimento inteiro. Como eu trabalho com o ramo da neurologia e essas coisas que é o desenvolvimento neurofuncional, eu sempre observo a criança como um todo. Eu nunca deixo só a fala. Então não é só não fala, e não fala por quê. Não tá tendo estímulo em casa? Será que essa criança fica sozinha e não tem estímulo? De repente a mãe não conversa com a criança, ela não teve estímulo auditivo, ou de repente a criança tem alguma dificuldade auditiva, tá com probleminha de existe uma otite chamada otite serosa, que ela não vaza o ouvido. Essa otite ela é muito perigosa, porque a gente não sabe que a criança está com otite, e ela está com otite, ela não está ouvindo direito, e ela vai perdendo aí essas informações que são preciosas. E uma vez não observado isso, pode causar danos assim permanentes. É muito complicado, por isso que precisa procurar o pediatra, procurar um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação e para saber o que é que está acontecendo, né? Uhum. Maravilha.
Sobre a questão da imunidade da criança, a alimentação é a base de tudo, né? Mas para além da alimentação, tem algumas homeopatias que podem ser administradas, né, para a criança para ajudar. Então, para isso é bom ir até um profissional, né, um fitoterapeuta, homeopata, se eu não me engano é isso, para ele desenvolver uma homeopatia específica para a criança, né, para essa parte de imunidade. A gente também tem aqueles famosos xaropes das vovós, né? A minha avó, ela chama de gabureja, é um chá, gabureja. É o jeito que eles chamam lá no Pernambuco. Então, um chá específico, com ervas específicas, feitas no dia específico, que é para ajudar a tosse. É aquele xarope que cura tudo. Vai curar a imunidade. Se ralou o joelho, vai curar também. Se terminou com o namoro, vai curar. Também. É o xarope da avó. Esses xaropes, geralmente, eles são na base daquele melado, né, do açúcar, e pode ter ali um guaco. E geralmente as mulheres, né, as nossas avós, elas colocam ervas que vão trabalhar a questão do pulmão, porque a nossa imunidade, ela está muito relacionada com o nosso intestino, com o nosso intestino. Então, toda ali a nossa fauna e flora intestinal estando em equilíbrio. Para além disso, a gente tem alguns óleos essenciais que ajudam a proteger o nosso sistema imunológico. A gente tem a melaleuca, que é o tea tree, que muita gente conhece assim. A melaleuca a gente pode colocar no difusor do ambiente, no difusor do colarzinho, né? Eu lembro que uma mãe, ela comprou um difusorzinho, pessoal, que é um colarzinho onde cabe um algodão e vai uma gotinha de óleo essencial. E quando o filho começou a ir para a escola, ela dava uma gotinha de melaleuca. E isso ajudou muito, porque ele sempre ficava gripado, resfriado. Quando começou a usar melaleuca, deu uma diferença grande nisso. Então, é melaleuca e eucalipto glóbulos, tá? São esses dois óleos essenciais que ajudam muito com a nossa imunidade. E aí, quando for utilizar para criança no colarzinho, é uma gotinha só no colar, ou de um ou do outro, tá? E aí, é legal utilizar, assim, até uns 7 dias seguidos, né? E aí depois para deixar o corpo eliminar aquela carga de moléculas do óleo essencial, porque são plantas ativas em muitas propriedades. E é isso. Acho que para além da alimentação, a gente pode cuidar dessas formas, né? Para quem tem interesse pela medicina da placenta, tem os fitoterápicos da placentários, que são magníficos. A gente no Brasil ainda tem pouco estudo, mas em Cuba e nos Estados Unidos e na China a gente também tem bastantes estudos que falam sobre a medicina placentária. E os óleos essenciais, né? Que eu trabalho aí bastante dentro dos cosméticos, né? O que é uma dica também que a gente pode fazer? Além dessa parte do colarzinho, me veio até um outro óleo essencial aqui, que é o olíbano. O olíbano é uma medicina muito boa para crianças. Inclusive, ela é uma medicina que, quando a gente fala de trato respiratório infantil, é o olíbano que a gente traz. O olíbano é uma resina, né, de uma árvore da África, e quando a gente queima ela, essa resina, ela se transforma em incenso, mas também tem um óleo essencial. A gente pode usar o óleo essencial nesse colar, mas o mais interessante também, legal, é a gente pegar um pouquinho de óleo de gergelim. Vamos pensar aí em aproximadamente 30 ml de óleo de gergelim. E a gente colocar dentro desse frasquinho 5 gotinhas de óleo essencial de olíbano. Vai agitar e vai fazer massagem na criança nas costinhas e nos pés. Por que nos pés? Porque os pés têm uma pele bem fininha e ele absorve mais rápido o óleo essencial. E nas costas é justamente para desprender ali o catarro e também fortalecer, dar um tônus para o pulmão, certo? Então, essa diquinha aí dos óleos essenciais. Melaleuca para mais do sistema imunológico, eucalipto também, e para a questão pulmonar, o óleo essencial de olíbano. Nossa, Bru, maravilha. Bom, acho que não temos perguntas mais por enquanto. E você quer fazer alguma consideração, Bru? Tem uma pergunta da Gina, que ela perguntou aqui: por que as crianças falam de si na terceira pessoa? Porque elas ainda não desenvolveram a identidade pessoal. Lembra que eu falei para você que lá nos 4 anos ela vai começar a entender que ela é um ser individual, diferente do outro, que tem escolhas diferentes? Então, essa parte de falar na terceira pessoa tá porque ela não desenvolveu ainda o reconhecimento do indivíduo, do que ela é, né? Então, fica meio abstrato para ela. Ela começa a falar como se ela fosse uma outra pessoa.
Mas aí, com o passar do tempo, isso vai melhorando, ela vai entendendo que ela é aquele ser. Vai tomando posse, né, de si, do seu corpo, e vai falando, agora sim, Exato, né, sou exato. eu. Acho que o Por isso é corpo leva. importante. Por isso é importante essas experiências, porque você vai entendendo que você é você, que você tem o seu braço, tem a sua perna, o que você pode fazer com tudo isso. Então, Uhum. tudo isso é experiência, é vivência e que você proporciona para o seu bebê, para ele identificar tudo isso dentro dele, que a gente tem um potencial incrível, mas a gente precisa descobrir tudo isso. A gente não, a gente nasce com um potencial, mas não sabe do potencial, então precisa É uma descobrir. grande máquina a ser conduzida, né? Tipo, é muito magnífico, assim, esse desenvolvimento do nosso, do ser humano, né? Porque também tem várias questões que a gente pode refletir, que o indivíduo, ele não é só esse corpo, né? E nem o que ele é somente na casa dele. Mas ele também é um indivíduo social. Quem é esse indivíduo perante uma sociedade, né? Quem é essa criança perante o meio escolar, né? Quem é essa criança perante as leis que estão ali para assegurar essa criança. E quando a gente vai crescendo, né? A gente vai tendo essa consciência também e vai entendendo quem somos nós, quanto indivíduos espirituais também, né? Porque a criança, falando nessa parte mais espiritual agora, a criança, ela tem uma conexão com o lado espiritual muito mais acentuada do que a gente, É né? Então, forte. muitas vezes as crianças vê aquilo que a gente não vê. Então, isso também do espírito e se integrando com o corpo, levam-se alguns anos. Então, muitas vezes as crianças, elas se podem até referir a si mesmas na terceira pessoa, porque o espírito dela não vê ela dentro do corpo, mas vê ela como se fosse, tipo, por fora, sabe? Então, até que haja essa completa junção do espiritual mesmo, né? Ancorando esse lado espiritual, as crianças elas vão desenvolvendo também o lado espiritual, né? E isso é muito, muito, muito profundo da gente refletir. Profundo, né? Profundo. Eu gostaria de falar só de mais uma coisa que é muito maravilhoso, que é referente à dança. A dança com a vida parida. Então, quando o bebê nasce, dentro do corpo da mãe, a mãe já está ali em movimento, dançando, né? O bebê já vai sentindo. Mas uma das formas de a gente trazer essa conexão maior das pessoas que cuidam dessa criança, né? Não só da mãe, mas também do pai, da avó, é dançar com essa criança. Porque ela vai exatamente aquelas fases que você falou, Thali, sobre o desenvolvimento de entender que tem mãos, que tem braços, que tem pernas, o estímulo da Nossa, dança, porque as criancinhas fazendo ali os movimentos delas, isso é muito legal. E trazer isso já a partir dos primeiros meses de vida, que a gente pode amarrar a criança com lenços, né? A gente tem as capulanas, que são africanas, os rebosos, que são mexicanos, e a gente também tem agora o sling, né? Que é uma adaptação moderna desses tecidos que são ancestrais, que muitas mulheres já carregam as crianças nas costas, na frente, e dançar com o bebê ali, né, aquele forró, para estimular também o movimento, a questão da música já entra. E depois, quando as crianças já estão maiorzinhas, né, e andando, elas já podem por si só criar seus próprios passos e ter esse estímulo, né, da família, de trazer essa movimento corporal. Eu gostaria mesmo de agradecer porque o trabalho dela é bonito. A gente está aqui para trazer informação de qualidade, para orientar vocês, mães, vocês interessados, vizinhos, qualquer pessoa, seres humanos dessa terra que queiram saber sobre desenvolvimento infantil, sobre gestação, sobre esse processo único e lindo que é a formação de um ser. A gente está aqui para divulgar o nosso conhecimento, os nossos estudos, a nossa trajetória de vida e a nossa experiência com todos esses pequenininhos que a gente tem e vem trazendo informações para vocês para colaborar com a vida de vocês. Como a Bru fala, a gente está jogando sementes e são sementes de amor, de muito amor, de afeto, de carinho, de compaixão. E eu espero que essas sementes que hoje a gente lance cheguem longe, que atinjam várias pessoas e várias vidas que precisam. Eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram aqui, especialmente a Gi e a Renata, que falaram que os filhos delas estão amando os tambores. E é muito incrível, gente. Fico muito Só os feliz batuqueiros. que vocês estejam estimulando assim, o bebê de vocês. Eu espero que realmente eles se desenvolvam o potencial assim máximo. Sim, gratidão, Thali, pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho.
que a gente possa cada vez mais se reunir, trazer essas informações para as mulheres, para as famílias no geral, né? E é isso, gratidão a todas as mulheres que vieram antes também da gente, que pariram, que criaram os filhos e que a gente tá aqui através delas, né? Exato. Isso não é só nosso, né? É das nossas mães, das nossas avós. A Bru, ela traz muito esse conceito dessa ancestralidade e das mulheres que estão atrás da nossa direção, porque somos o que somos, estamos aqui porque tiveram outras mulheres atrás de nós. Então, é importante essa consciência, essa honra, né? E eu acho muito lindo esse trabalho que ela faz, esse resgate de coisas tão naturais, ancestrais e que são válidas, né? Porque são conhecimentos do ser humano, né? Isso é muito bonito, é muito interessante de se conhecer. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau, gente.